Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui em nosso canal. Te abençoo mensagens, com mais uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu quero dizer que essas semanas têm sido muito intensas, de oportunidades de crescimento e combates. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração que eu quero dividir com vocês, baseado em vivências que a gente vive no campo espiritual com Deus, amém? Antes disso, eu queria que você não se esquecesse de deixar o seu like, ativasse o sininho para que você possa receber todas as nossas notificações, tá? E compartilhasse com seus amigos, com aqueles que são, como eu, apaixonada e apaixonado pela palavra de Deus, amém? Então, essa que vos fala, meu nome é Alessandra Azara, seja muito bem-vindo em nosso canal e eu espero que você possa se alimentar da palavra de Deus, assim como eu estarei mais uma vez me alimentando dessa palavra que Deus me deu. E aonde que ela se encontra? Em Juízes, o livro de Juízes e dos Reis, e começa logo no capítulo 1. Deus me presenteou em minha jornada com essa mensagem. E eu vou botar aqui um tema: legalidade de conquista. Aleluia! Esse é o tema dessa mensagem de Juízes. Vamos ler? Juízes no capítulo 1, no versículo 1 até o versículo 7. E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, e eis que entregarei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a minha herança, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus e os perizeus, e feriram deles em Bezeque, e a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e os perizeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram, e prenderam-no, e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanharam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém e morreu ali. Aleluia, glórias a Deus. Que palavra tremenda, meus irmãos. Cada dia que passa eu fico mais apaixonada ainda pela palavra do Senhor. E Deus, Ele colocou esse tema no meu coração, legalidade de conquista. Deus, Ele quer que você tenha noção do tamanho do seu território, daquilo que Ele te entregou nas suas mãos e o que Ele quer que você faça nesse ambiente, que não é só físico, mas espiritual, amém? Então, o Senhor, Ele me mostrou essa mensagem. O que essa mensagem aqui está dizendo? Assim como existe o espírito de Jezabel, o espírito de Acabe, o espírito de Caim, né? A síndrome de Lúcifer, né? Assim também nós podemos
colocar aqui o espírito de Adoni-Bezeque, que muitas vezes, irmãos, ele atua na vida das pessoas, atua na vida daquele que dá lugar, né? Então, nós precisamos estar atentos às características deste rei, Adoni-Bezeque, que para nós podemos analisar, né? Nós não estamos julgando somente as características, né, que nós vamos ler aqui, que são físicas, morais, éticas, mas também no caráter espiritual. Ele era tão demoníaco, tão assim, devastador em tudo que ele fazia, que a gente pode perceber que era quase um demônio atuando mesmo na vida desse homem. Era como se ele se transfigurasse num demônio mesmo, em carne e osso, como se isso fosse possível. Mas ele dava tanto lugar que as características dele era maléfica. A personalidade dele, a persona dele, era características demoníacas. E é disso que nós vamos falar a partir de agora. Adoni-Bezeque. Quem foi Adoni-Bezeque? Adoni-Bezeque, ele é descendente de Cã, né? Que era um dos filhos de Noé. E Cã, um tempo atrás, ele foi amaldiçoado por Noé, por ter zombado do pai, por ter chamado o pai de bêbado, por ter exposto a vergonha do pai. E Noé lançou uma palavra de maldição sobre Cã e sobre os descendentes dele. E essa palavra de maldição, como Noé era um homem de autoridade, e daí a gente já pode trabalhar a questão das palavras, a questão do que dizer no momento de ira, de raiva. Nós não podemos ser coveiros espirituais, mas nós devemos ser parteiros. Nós devemos gerar vida. Quando você vê que você vai pecar, você vai errar, é melhor você se silenciar, esperar o momento certo que você estiver mais calmo, de você poder falar. Porque as nossas palavras, elas têm poder. E elas têm poder para matar ou para ressuscitar alguém, para gerar vida. Então nós temos que ter esse cuidado. Mas voltando para a história de Noé aqui e de Cã. Então o nome dele em si, Adoni, a gente lembra de Deus, né? Lembra da divindade do Senhor. Mas quando tá nessa junção, Adoni-Bezeque, no original hebraico, significa dispersão ou brecha. Isso é o que significa o nome de Adoni-Bezeque, além dessas características de descendência que eu te expliquei, né? E aí, os descendentes de Cã, eles foram amaldiçoados, né? Pelo seu comportamento, pela sua ambiência, pela sua estabilidade, né? Naquela ocasião com o seu pai Noé. Então, ele se tornou maldito. A geração dele foi, né, uma geração que passou por muitos momentos de serem difíceis, né? Então, esse rei, como que ele se aproximava? A história aqui conta que ele era um rei, que ele tinha prazer de tirar a autoridade, o direito de governo dos outros reis. E ele diz aqui, ele confessa no último versículo, que é o versículo 7, que 70 reis, dos quais foram cortados os polegares das suas mãos e dos seus pés, e recolhiam as migalhas debaixo da minha mesa. Ele mesmo confessou que ele fez esse feito. E como que ele conseguia se aproximar de tal forma desses reis, a ponto de tirar os seus polegares dos dedos das mãos e dos pés? Como que os reis
deram esse mole de chegar a ponto. 70 reis é muita coisa. Sabe como, meus irmãos? Que ele fazia, ele agia de estratégia. E como que era a estratégia de Adoni-Bezeque? Ele ganhava a confiança desses reis. Ele se tornava amigo desses reis. Ele agia de má fé, de falsidade. E ele ganhava a confiança desses homens de guerra. Ele fazia banquete dentro do seu palácio. E quando eles menos esperavam, quando eles abaixavam a guarda, porque é assim que Satanás faz com a gente. Quando a gente abaixa a guarda e acha que tá tudo bem, não passou, é aí que esse Adoni-Bezeque se levantava e cortava os dedos dos pés e das mãos. E por que ele fazia isso? E, meus irmãos, que coisa terrível. Por que ele fazia isso? Porque não tem como você andar e se equilibrar sem esse dedão. Esse dedão, ele é funcional, ele é importante para o equilíbrio. Ele queria tirar desses reis a possibilidade do confronto. É assim que Satanás age na nossa vida. Ele quer tirar você da possibilidade do confronto, da defesa, de você se defender. E ele cortava os dedões dos pés e depois das mãos. Por que das mãos? Porque como que um rei vai lutar? Como que um rei vai governar com uma espada? Vai ir de contra o opressor que está vindo de contra seu governo, se ele não pode empunhar a espada? E Adoni-Bezeque, ele fazia isso. Ele cortava não só os polegares do dedão, dos pés, mas também das mãos, para que não pudesse empunhar a espada. Mas ele fazia isso no último momento que eles abaixavam a guarda e ele já tinha ganhado a confiança deles. Que maldade, meus irmãos. Eu fiquei chocada de saber de como que era ardiloso a armação desse rei. E o que o Senhor Jesus Cristo, ele quer nos falar nesse tempo, né? Nesse ano, nesse mês, o que o Senhor está querendo dizer nesse dia para nós? Deus, ele está querendo que você volte a ter a consciência clara, clareza de pensamento, de que você precisa pegar de volta a legalidade de conquista, a legalidade de conquista que ele lhe concedeu. O que o Senhor tem para você? Ele quer que você se desperte para a jurisdição territorial. Você precisa mapear o seu ambiente. Você precisa dominar o seu campo. Ele quer lhe devolver, tirar das mãos do maligno a jurisdição territorial que você precisa para avançar no campo de batalha e conquistar aquilo que Deus lhe concedeu. O que Deus quer de você? Ele quer sarar a sua terra. Se a sua família servia outros deuses, ou se eles fizeram coisas que desagradaram ao Senhor, ou se você fez também, Deus, ele quer sarar a tua terra com o sangue dele. E ele também quer quebrar todos os altares, ele quer ser o único Deus da sua vida. Então é isso que eu vim dividir com vocês e Deus, ele tem falado comigo. E eu estou muito feliz por estar aqui, dividindo, me alimentando e sendo um canal de Deus também. No Evangelho de João, no capítulo 10 e versículo 10, diz assim: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Glória a Deus, abundância. O que significa isso? Abundância significa você viver uma vida plenamente,
de recursos, uma fonte de vida que jorra direto do trono de Deus. Ele é seu pai, ele é seu amigo, ele é seu companheiro, ele é seu marido, ele é tudo o que você precisa, o seu recurso financeiro, a sua saúde, o seu caminho seguro. Ele é tudo o que você precisa. E é isso que Deus tem para você, uma vida nova, uma vida que honre a Ele, uma vida voltada para Ele. Mas Deus levantou 2 homens, Judá e Simeão. Eles estavam tão cansados daquela situação que nunca tinha fim. Sempre que eles se preparavam, era guerras e guerras, guerras e guerras. E esse também se levantou contra ele, Adoni-Bezeque. E eles oraram, eles jejuaram, eles buscaram ao Senhor, consultaram o profeta de Deus. E eles puderam ter a oportunidade. Deus criou uma oportunidade e criou uma situação onde Adoni-Bezeque, em confronto, começou a vir as derrotas para ele no confronto, e ele correu e foi, e eles foram ao encontro dele. Porque se deixassem ele escapar, ele depois de um tempo, ele voltaria. E é assim Satanás em nossas vidas, irmãos. Se você abaixar a guarda e achar que tudo tá beleza, tá show, não está, irmãos. Nós não podemos deixar de orar. Nós não podemos deixar de jejuar. Nós não podemos deixar de ler a palavra de Deus. O combustível do crente moderno não mudou. O mundo mudou, você mudou, mas a palavra não. A palavra é a mesma. O princípio não mudou, é o mesmo. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Deus é amor, mas o amor dele não desabona os princípios acerca da salvação. O que Deus quer é salvação, é libertação. E a Bíblia não vai se enquadrar aquilo que eu desejo. A Bíblia não vai se enquadrar aquilo que eu quero, que eu espero. Então, nós temos que analisar que quando eles foram de encontro a ele conseguiu alcançar Adoni-Bezeque. E aqui no versículo 6 diz que o prenderam e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés, porque para que ele também não tivesse equilíbrio e nem manejasse a espada. E Adoni-Bezeque aqui confessa, ele é réu, confesso, e ele diz assim: Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanharam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém e morreu ali. Adoni-Bezeque aqui é réu confesso. Ele confessa no versículo 7. Então disse a Adoni-Bezeque, olha só, preste atenção, 70 reis, dos quais foram cortados os polegares das suas mãos e dos seus pés, recolhiam as migalhas debaixo da minha mesa. Como eu fiz, assim me pagou Deus. Ele confessa. E o levaram a Jerusalém, onde ele morreu. E a palavra de Deus diz aqui, quando a gente diz que Adoni-Bezeque, ele tinha uma personalidade satânica, que ele foi tão mal, ele foi tão ruim, que a gente pode dizer que ele era uma personificação do mal, porque ele tinha prazer de além de tirar os polegares dos pés e das mãos desses reis,
ele oprimia, ele gostava de ver ele sofrendo também com as palavras. E ele fazia eles entrarem debaixo de suas mesas, a mesa do seu palácio, todos os dias. E eles só comiam aquilo que ele dava. Eles só comiam aquilo que caía da mesa dele, que ele lançava. E ele também fazia esse terror psicológico, como se não bastasse a mutilação, mas também a vergonha, o medo, a opressão. Ele se divertia. Por isso eu digo que ele é a personificação do mal. Ele é fora da caixinha, irmãos. Então, é algo assim que me chamou muito a atenção, devido às atrocidades com que ele tratava esses reis. O prazer dele era tirar o reinado desses reis. E é assim em nossas casas, em nossa vida. Satanás, Adoni-Bezeque, ele tem prazer de nos tirar o governo, a jurisdição territorial do nosso lar, do nosso trabalho, daquilo que Deus nos confiou. Ele tem prazer de saquear a nossa terra, de colocar uma mancha em nossa terra, em nosso nome, em nossa família. Ele tem prazer de quebrar, de colocar, de colocar altares. Altares que não deveriam estar lá, mas estão porque muitas das vezes existe uma influência nesse ambiente espiritual. Existe uma frequência nesse ambiente espiritual negativa que tem reinado até os dias de hoje. Mas o Senhor colocou essa palavra no meu coração e eu quero dizer para você que hoje, se você dobrar os joelhos e colocar a sua espada na mão, a sua espada de governo de volta, que é a palavra de Deus, em seu coração, em sua mente, em seu caminho, em sua casa, o Senhor Jesus Cristo vai te ajudar a guerrear do jeito certo, com as armas corretas. E é isso que eu vim hoje para falar com vocês, que na sua vida tem solução, sim, na sua vida tem intervenção divina, sim, mas é necessário que eu e que você tomamos de volta a primazia, tomemos de volta a igreja, tomemos de volta a nossa espada em punho, em nome de Jesus Cristo, e joelhos no chão, boca no pó. Se você tiver que fazer propósitos, então você faça. Se você tiver que orar, então ore. Se você tiver que louvar, louve. Se você tiver que jejuar, jejue. Mas não desista do seu território, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista do seu trabalho, não desista da sua empresa, não desista do seu marido, da sua esposa, não desista do seu amigo. Você não pode desistir por causa do terrorismo, por causa das atrocidades, por causa das atrocidades de Adoni-Bezeque. É isso que eu vim fazer hoje. Eu vim denunciar em nome de Jesus Cristo. Tome de volta a sua espada. O Senhor tem nos dado uma espada. Joelho no chão, espada na mão, irmãos. Lá no livro de Efésios diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Deixe seu like, ative o sininho para você receber todas as nossas notificações e se inscreva em nosso canal. Um grande abraço, fui!